Nesse vídeo iremos dar continuação sobre a NR6. Nele, iremos explicar principalmente sobre os tipos de EPIs. E a explicação iremos começar com os equipamentos de proteção para a cabeça. Um grande exemplo que nós temos é o capacete, que variam as cores a depender da utilização e o meio que nós iremos utilizar o capacete. Por exemplo, se for uma obra mesmo, o capacete será feito de plástico. Para a proteção de corpo inteiro, nós temos o macacão, que protege contra agentes térmicos, respingos de produtos químicos e umidade. Para os olhos e face, nós temos o grande exemplo do óculos, que é resistente a impactos e a choques físicos de tanto materiais sólidos quanto materiais líquidos. Exemplo como, por exemplo, um contato direto com madeira ou respingo de algum produto químico. Eles também servem para proteger contra iluminações intensas e também para proteger contra os raios ultravioleta. Além deles, para a proteção de olhos e face, existe o protetor facial e a máscara de solda, que ambos agem de forma parecida com óculos. E a máscara de solda tem a característica principal de proteger contra respingos de solda, contra faíscas e outras coisas do tipo. Para a proteção aditiva, existem os protetores de ouvidos, que basicamente tem que ser dimensionado de acordo com a sua utilização, porque caso contrário haja algum mínimo erro na utilização desses fones, eles podem gerar o efeito oposto e acabar prejudicando a audição de quem for utilizá-lo. Para a proteção respiratória, existe o respirador purificador de ar, que ele protege contra fumos, névoas e poeiras. Temos também o respirador de adução de ar, que serve na proteção das vias respiratórias em atmosfera com alguma concentração perigosa, e o respirador de fuga, que protege justamente contra agentes químicos. E para a proteção dos membros inferiores temos os calçados, que protegem os pés contra diversas coisas, como torção, escoriação, derrapagens e até mesmo a umidade. Além disso, também existe a meia, a perneira e a calça, e todas têm propriedades muito parecidas. Para a proteção das partes superiores dos membros superiores, existe a luva, que tem como função a proteção termoisolante. Existem luvas com diversas proteções também, como cortante, elétrica, térmica e para agentes biológicos também. Existe também para a proteção de impacto, choque e proteção contra o calor também. E para a proteção de cabeça também existe o capuz, cobrindo a área da cabeça e pescoço, contra riscos térmicos e respingos de produtos químicos. E tem também as mangas, as braçadeiras e as dedeiras, que ambas têm funções que são basicamente iguais às da luva. E por último, mas não menos importante, temos equipamentos que protegem contra quedas com uma elevação de nível, que temos o dispositivo de trava-quedas e o cinturão, que tem praticamente características parecidas, que é justamente impedir o risco de queda de alguma altura. Mas não são somente o empregador e o empregado que devem seguir essas ideias de proteção individual e de proteção coletiva, seguir essas medidas. Aqueles que são fornecedores e aqueles que distribuem os equipamentos também têm uma série de normas que devem seguir. E as circunstâncias para o uso de EPIs são as seguintes: atender a situações de emergência, substituir alguma medida de proteção coletiva, então eles vão usar EPIs até que alguma medida de proteção coletiva seja implantada, e também eles devem ser utilizados sempre que as medidas de proteção da empresa não cubram 100% você que sofreu algum risco. Então é muito importante que você utilize para te proteger de risco de acidente e de doenças do trabalho. Bom, e falando mais um pouquinho sobre os EPIs, as empresas devem dar eles aos trabalhadores em perfeito estado de utilização, em perfeitas condições e sem nenhum dano sofrido nesse EPI, para que o trabalhador possa usá-lo com segurança. E ao empregador, aquele que vai te entregar os EPIs, eles devem seguir umas certas normas. Vou citar elas: fornecer somente o equipamento que estiver aprovado pelo órgão nacional competente pela saúde e segurança no trabalho, orientar e ensinar ao trabalhador como utilizar corretamente o EPI, substituir imediatamente assim que o EPI for danificado ou sofrer alguma coisa que impeça ele de ser utilizado, responsabilizar-se pela higienização
adquirir o EPI adequado para cada atividade proposta ao trabalhador, exigir que o trabalhador utilize o EPI, cadastrar-se ao órgão nacional competente em saúde e segurança no trabalho, ter um certificado de proteção, mais conhecido como CA, que é comunicar ao empregador qualquer alteração que torne o EPI impróprio para uso e cumprir justamente tudo que o empregador falar sobre o uso do EPI. No caso, quando o empregador explicar como usar o EPI, o empregado, aquele que estiver usando, deve realmente cumprir o que o empregador falar. Bom, vocês devem se perguntar, e quando nós devemos usar os EPIs, já que nós já temos os EPCs? Bom, nós devemos usar os EPIs quando os EPCs não servirem totalmente para a nossa proteção. Os EPCs servem praticamente como uma barreira para que você não despenque de um prédio ou algo do tipo. E EPI já é algo mais específico, somente para o seu próprio uso individual.